Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Estamos estudando Jesus conversa com os seus discípulos. Já vimos Jesus conversa com a samaritana e hoje nós vamos ver a conversa com os seus discípulos. O que Jesus conversou com os discípulos? Qual foi a mensagem que ele falou, que ele nos ensina com esse diálogo com os discípulos? No versículo 27 do capítulo 4, eles retornam da cidade com a comida e ficaram admirados com Jesus por ter conversado com uma mulher samaritana. Isso fica claro aqui. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram do que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Por que eles estavam admirados? Primeiro, porque a mulher não pode falar em público. E segundo, ela era uma samaritana e os samaritanos não se davam com os judeus. Então eles ficaram admirados dele estar conversando com esta mulher. Mas qual foi a mensagem, qual foi a conversa que eles tiveram com os seus discípulos? Então eles chegaram, no capítulo 4, do verso 31 ao 42, tem esse diálogo. Do 31 ao 34 diz assim: neste interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Esta foi a conversa que Jesus teve com os seus discípulos. Os discípulos falam para Jesus: Jesus, a comida está aqui, come. E ele responde: olha, eu tenho uma comida, tenho para comer que vós não conheceis. Então eles ficaram assim: será que alguém trouxe algo para ele comer? Mas Jesus fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus quer dizer com isso? Na conversa, fica claro que os discípulos não entenderam a sua mensagem. E ele explica que evangelizar, ou seja, fazer a vontade, evangelizar pessoas era o que satisfazia a sua alma. Ele se saciava em realizar a obra do Pai. Ou seja, quando ele fala em fazer a vontade, ou seja, evangelizar, ter missões, ter uma missão, ter um objetivo, ter um propósito. E o objetivo e o propósito, a missão, a evangelização era fazer ou realizar a obra do Pai. E isso fica claro em João 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Por isso, Jesus disse ainda em outras ocasiões, ou seja, em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então essa é a missão de Jesus, a evangelização do perdido, de buscar e salvar o perdido. Também, em João capítulo 17, 18 e 20, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, Jesus ele foi enviado pelo Pai para salvar, para buscar e salvar o perdido. Ele vem, cumpre a sua missão e ele envia aqueles discípulos a levar a palavra dele a todos os povos. E assim, esta palavra veio e chegou até nós. Então foi passando de geração em geração. Então no Evangelho de João capítulo 17, ele estava orando pelos discípulos, enviando eles ao mundo e orando por nós, aqueles que viriam a crer por meio da pregação da palavra dele, da palavra de Deus. E assim a obra da evangelização e missões são realizadas. 4 lições sobre a evangelização
e missão nesse texto de capítulo 4, do verso 31 a 42. Primeiro, a sua urgência. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? João 4, 35, verso A. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: o tempo é agora, é urgente a missão, é urgente a evangelização. Por quê? Não é daqui 4 meses. Precisamos mudar o foco da nossa visão e vamos cumprir a ordem de Jesus. Eu os enviei ao mundo, ide e pregai o evangelho. A obra evangelizadora, a obra de missões é agora. Isso já era lá no tempo de Jesus e agora muito mais ainda. O tempo já está acabando. Então nós temos que fazer a obra do Senhor porque é tempo. Então, a urgência, o tempo é agora. Segundo, a sua necessidade. João 4,35, verso B. A segunda parte do texto. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. A necessidade da colheita. A necessidade de pregar, de semear e colher. Então o texto fica claro que os frutos já estão maduros e precisam ser colhidos. Os trabalhadores devem estar prontos para colher. A palavra vem sendo semeada e nós temos que colher os frutos da palavra. Levar mais frutos para a honra e para a glória do Senhor. Por isso a necessidade da colheita é uma realidade. Terceiro, a sua natureza. João 4, 37 e 38. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. João 4, 37 e 38. É semelhante, né, a natureza da evangelização e de missões é semelhante ao plantio e à colheita de uma lavoura. Trata-se de um trabalho árduo e cooperativo, de semear e colher. Uns vêm semeando, outros vêm colhendo. Tem aqueles que preparam o terreno para a semente, e a semente vem, é plantada e vai dar frutos para a honra e para a glória do Senhor. Então, a obra da evangelização e missão, a natureza dela é semelhante ao plantio de uma colheita, de uma lavoura. É um trabalho árduo, cooperativo, de semear e também de colher. O seu resultado, João 4,36, é recompensador. Um semeia, o outro colhe, mas todos são recompensados pelo Senhor. Ou seja, em João 4,36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Porque a recompensa é a vida eterna. Quando nós fazemos a obra do Senhor, a recompensa vem com a vida eterna. Nós temos uma Jerusalém preparada, uma mansão preparada para nós lá, porque Jesus prometeu isso. Voltarei para vos preparar um lugar, e voltarei para buscar, para levar para onde eu estou, vocês também possam estar. Então a recompensa é a vida eterna, tanto daquele que semeia, como daquele que colhe. Qual é o objetivo da evangelização? Em João 4, do 39 a 42, nós vamos ver este objetivo. Ou seja, o texto diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
João 4, 39 a 42. Ou seja, o objetivo da evangelização. O ensino de Jesus fica bem claro na atitude da mulher samaritana. Ela deixou tudo ali e foi à cidade dar testemunho. Ou seja, o texto lá da mulher samaritana, quando Jesus fala, eu sou o Messias, o Salvador, eu que falo contigo, ela deixa o seu cântaro e vai para a cidade. Ela deixa tudo e vai testemunhar a respeito de Jesus. Muitos creram na palavra da mulher samaritana e depois nas próprias palavras de Jesus. Isso fica bem claro, que eles pedem para Jesus ficar com eles, ele fica com eles 2 dias, e o texto diz que agora eles criam por causa das palavras de Jesus, por causa das suas palavras. O objetivo final da evangelização não é converter ninguém, e sim levar a todos a reconhecer e crer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Em Atos 4, verso 12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. A salvação é só pelo nome, só por Cristo Jesus. Não há outro meio de ser salvo, somente por causa do nome de Cristo Jesus. É por ele que nós somos salvos. E 1 João capítulo 4, 14 e 15, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho, Jesus Cristo, como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João capítulo 4, verso 14 e 15. Ou seja, novamente o texto aponta que a salvação está em Cristo Jesus, porque Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele não veio para julgar o mundo, mas sim para salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido, e nós somos estes. Então o que nós aprendemos, irmãos? Nós aprendemos na conversa de Jesus com os discípulos, depois que eles retornam da cidade com a comida. Esta conversa aponta para a missão e a evangelização. Nós temos 4 lições sobre evangelização e missão: a urgência, a necessidade, a natureza e o resultado. E chegamos à conclusão, ou seja, o objetivo da evangelização: levar as pessoas a crerem que Jesus é o único e suficiente Salvador, que ele é o Filho de Deus, que veio buscar e salvar o perdido. Que Deus nos abençoe e que Deus, por meio do Espírito Santo, venha aplicar esta palavra em nosso coração. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor por nós, ó Pai. Pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, que o teu Espírito Santo aplique esta palavra em nosso coração, para que possamos crer que Jesus é o teu Filho, e por meio dele temos a certeza da nossa salvação, porque ele morreu naquela cruz para nos perdoar, nos justificar de todo pecado. E quem crê em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Mas tenha certeza que por meio de Cristo Jesus nós temos a salvação da nossa vida. Nós já não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, mas vivos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Abençoe cada família, Pai. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.